Olá, irmãos, graça e paz, bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, que é o pastor Jeremias Rodrigues Vale. O pastor Jeremias Rodrigues Vale é graduado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia pela Uniaselv, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Teologia Sistemática pelo Seminário Teológico Reformado, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, agora em Santo Antônio da Platina, Paraná. Ufa, pastor, graça e paz. Graça e paz, meu irmão. É uma honra para mim recebê-lo aqui no nosso ambiente, aqui para esse podcast, esse bate-papo. A honra é toda minha e eu agradeço esse privilégio, né, essa graça que Deus me concedeu de estar aqui com o irmão. Amém. E com todos que acompanham o seu canal, que é uma bênção. Amém, eu tenho acompanhado e ele é uma bênção. Amém, pastor. Que Deus siga usando você para a honra e glória dele. E hoje nós vamos falar um pouco deste livro aqui, ó. Não sei se vai focar. Deixa eu colocar nessa lá naquela câmera mesmo. Um dos livros do pastor Jeremias, Jesus, o Cristo Histórico. Um percurso histórico da fé que faz sentido. Eu até conversei em off contigo, aqueles que gostam de defender a fé, os verdadeiros apologetas, você que realmente tem esse dom, né, de apologia. Realmente esse livro vale muito a pena, pastor. Um livro maravilhoso. Eu acabei de lê-lo ontem, terminei a leitura, uma leitura prazerosa, fantástico esse livro. Muito obrigado, mostrando irmão. A real, o cristianismo, como ele é de fato, né? A existência de Deus, a veracidade das Escrituras. Isso é muito importante, pastor. Olha, é tão importante diante do mundo que nós vivemos. Exato. Sempre nos é exigido que nós venhamos a dar a razão da nossa fé, e a Bíblia nos ensina a fazer isso. Porém, muitas das vezes, nós cristãos ficamos meio que na retaguarda, ou então numa defensiva, não sabendo responder às demandas sobre a fé cristã. Então são apresentados muitos argumentos contra a veracidade das Escrituras, argumentos contra a existência de Jesus como Deus e como homem, assim como descreve as Escrituras, e vem com argumentos. As pessoas vêm com argumentos pseudo-intelectuais, pseudo-verdadeiros. Por quê? Porque parece ser, em uma primeira vista, que são verdadeiros, mas quando analisados friamente, à luz dos fatos, vemos que são simplesmente falácias, argumentos sem fundamento verdadeiro, né? Por exemplo, eu costumo citar muito pessoas que se dizem ateístas. As pessoas é moda em muitos lugares dizer que é ateu. Aí eu costumo perguntar: que obra de ateus você leu? Uhum. Qual é a base para você fundamentar a tua fé na não existência de Deus? As pessoas normalmente não sabem. Qual é a conclusão, então? A minha conclusão, com base na experiência e com base na vivência do ministério pastoral e também no meio acadêmico, é que a grande maioria, na verdade, de fato, não são ateus. Eles são pessoas que tiveram a sua fé machucada. São pessoas que tiveram algum recalque ou algum problema que relaciona a fé com pessoas ou com pessoas ligadas a lideranças da igreja. Então elas se colocam na defensiva, e uma maneira de se colocar na defensiva é automaticamente negar a existência do Filho de Deus como Deus, da existência de Deus e da veracidade das Escrituras, entre outras tantas coisas. E com isso criando mitos. Exatamente. E Judas, não Judas Iscariotes, mas o Judas que escreveu o livro bíblico, na sua carta, no verso 13, ele disse assim, que ele estava querendo escrever outra coisa, mas ele foi imbuído a insistir para que os irmãos batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos.
porque este foi o trabalho dele. Ele queria escrever outra coisa. Porém, a necessidade de alimentar o rebanho de Deus foi muito maior, diante do perigo que este rebanho estava enfrentando das oposições do mundo. E essa oposição sempre existiu e existirá até a volta de Jesus. Sempre existiu. E à medida que se aproxima a volta de Jesus, esta oposição será ainda maior. Como nos diz as Escrituras. Exatamente. Bom, existem duas linhas, basicamente, que interpretam a história. Uma delas diz que a história é uma contínua, é uma linha contínua. Outras não. Outra corrente diz que a história é um vivenciar cíclico. Dentro dessa perspectiva de que a história é cíclica, o próprio autor de Eclesiastes vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. O que é, um dia já foi. E o que foi, tornará a ser de novo. Então houveram perseguições? A igreja? Houveram. Tanto que a grande perseguição sob Domiciano quase devastou a igreja. Mas o interessante é que nos momentos em que parece que a escuridão mais se faz sentir, é o momento em que a graça de Deus mais se manifesta. No momento em que a igreja estava sendo assolada, no momento em que a igreja estava passando por grandes dificuldades, João, o apóstolo, aprisionado na ilha de Patmos, Deus mostra a ele: a igreja vencerá no final. Os cristãos, os fiéis, não têm o que temer. Eles têm um desfecho da história garantido. Podemos viver tempos difíceis, mas o cristão vive o além. Verdade. Né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade das Escrituras, de que ela é completa, real, verdadeira e imutável. Pastor, como você vê o evangelicalismo brasileiro hoje? Falta conhecimento? Falta essa busca pela verdade? Bom, é uma pergunta bem pertinente e muito complexa, né? Verdade. Porque não basta dizermos o que nós somos. O que eu sou? Eu sou cristão. Isso define algo, mas não define tudo. Eu sou evangélico. Define algo, mas não define tudo. Sou presbiteriano. Define algo, mas não define tudo. Verdade. Então as denominações têm suas definições e têm seus porquês. Agora, eu tenho que dizer também o que eu não sou. O que eu não sou? Eu não sou um liberalista religioso, ou seja, eu creio que as Escrituras são inerrantes e são verdadeiramente a palavra de Deus. Então eu não creio que Deus deixou de falar. Toda vez que eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. Eu tenho que estar aberto a isso. Então, o movimento evangélico, ele tem passado por vários momentos históricos no Brasil. O atual é um momento de falta de identidade, por um lado, e de busca de identidade, por outro. Por que falta de identidade? Olha as igrejas, o que tem de movimentos coach em nosso meio. Sem dúvida. Quantos têm trazido uma palavra que parece muito voltada para o que seria o humanismo, para o que seria uma forma bem, com palavras cristãs, né, de utilitarismo, visando simplesmente o crescimento da igreja, mas um crescimento a qualquer custo. Pragmatismo. Pragmatismo. Então, esse humanismo que foca no homem, através do pragmatismo, usando o que funciona, sem se importar com a verdade, é um problema. Mas é um problema da igreja que perdeu a sua identidade. Porque a igreja, ela procura evangelizar. Mas a palavra evangelizar está imbuído de uma coisa muito interessante. Eu vou evangelizar, eu tenho que ter uma mensagem. E qual é a mensagem? Paulo vai dizer que a mensagem é a mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, onde ele diz assim: verdadeiramente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então é o poder de Deus e a mensagem da cruz. A igreja perdeu a identidade, a igreja evangélica brasileira, para atrair pessoas sem a cruz.
Só se sem a cruz de Cristo não há mensagem. Porque Verdade. Cristo é o centro da igreja e o centro da mensagem evangélica. Você tira a cruz, você tira a mensagem. Você tira Cristo, você tira a boa nova. Não sobra nada. Aí, uma igreja ou uma denominação sem Cristo e a mensagem da cruz, ele tem uma boa nova que não é nem boa e nem nova. E agora a questão do conhecimento é importante também para que você saiba levar essa mensagem da forma correta. Uma boa comunicação. Tudo isso é importante. Verdade, verdade. O que é exigido? Bom, normalmente todo cristão ele tem um chamado. Não existe nenhum cristão que não tenha o chamado da reconciliação. Então você que está me vendo, fique sabendo de uma coisa. Você tem um ministério. Qual é esse ministério? Ministério da reconciliação, ser representante de Cristo, proclamar as boas novas do Evangelho. E para isso, nós temos que ser a voz de Deus. E para sermos a voz de Deus, temos que abrir a nossa boca. E para abrir a nossa boca, não podemos falar de nós. Deus não me autoriza a falar o que eu bem entendo em nome dele. Ele me autoriza a falar da sua palavra. Esse evangelho hoje, pastor, que fala mais das experiências pessoais do que propriamente de Cristo. Então, é o que eu costumo dizer do evangelho ou do evangelicalismo, que perdeu a sua identidade, onde ele está buscando as experiências para validar a verdade. Sendo que, na essência, é o contrário. É a verdade que valida a experiência. Quer um exemplo? Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, além do que nós temos pregado, seja anátema. E ele diz no versículo 9, assim como dissemos, repito outra vez, se alguém pregar evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. O que ele está querendo dizer? Que o que importa é a verdade. Então a verdade sempre valida a experiência, nunca o contrário. Então a Bíblia, ela é o cânon. Cânon é vara de medir, régua. Ou seja, tudo tem que ser medido pela verdade contida nas Escrituras. Somente as Escrituras. Só a Escritura. Então, quando eu digo que tudo significa o meu sentimento, significa as minhas experiências, as experiências dos outros, sejam elas religiosas ou não religiosas. Aí o que acontece? Paulo vai dizer, olha, se eu enlouquecer e pregar uma coisa diferente do que eu preguei agora, não creiam. Aí ele vai para o ramo da experiência. Se vocês tiverem uma experiência, aparecer um anjo, e veja, a maioria das religiões estão baseadas em experiência de anjos. Exato. E vier e disser algo que vá contra o que esta palavra tem dito, saiba que tal mensagem de tal anjo é maldita, porque ela vai contra a mensagem do próprio Deus. Então não creiam. Não creiam ainda que vejam um anjo. Não creiam na mensagem dele. Por quê? Porque tudo que vai contra a palavra de Deus vai contra o próprio Deus. E isso é de uma importância tão grande que aqui nós passamos simplesmente da questão do pragmatismo e corremos o risco de entrar no erro. Outra questão, lembra de Micaías? Micaías, ele é profeta, ele tem a verdade e Acabe, não contente com a verdade, manda chamar outros profetas e Deus envia a operação do erro, onde permite que espíritos demoníacos falem por meio daqueles profetas. Agora, aqueles profetas descritos na história de Micaías e de Acabe estavam inspirados? Sim, estavam. Mas qual era a experiência? Era divina? Não, era demoníaca. Qual era a regra que a gente poderia saber para medir? A verdade. A palavra de Deus. Pois tudo aquilo que estava sendo dito contrariava a palavra de Deus. Somente pela palavra dá para identificar um falso profeta. Sem dúvida.
Porque o falso profeta, ele vai profetizar aquilo que as pessoas querem ouvir. O falso profeta, ele tem uma mensagem despida da verdade, mas vestida de emoção, sentimento. E veja, uma das características do que nós chamamos de carnalidade é sentimentalismo. Não que o sentimento seja ausente da Escritura. Não, a Bíblia diz assim, que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e de todo o meu entendimento. Né? Tudo em mim tem que amar a Deus. Sentimento e vontade. Porém, eu não posso basear tudo que eu faço só no sentimento. Por quê? A sede dos sentimentos, também da razão, mas muito mais dos sentimentos, é o coração, não é? Isso. A gente costuma dizer isso. Quando alguém está apaixonado, faz um coraçãozinho, faz? Ah, está apaixonado, parece um coraçãozinho flechado pelo cupido e assim vai. Verdade. Olha os símbolos do paganismo entrando nos dias de hoje. Mas vamos lá. O que Jeremias, o profeta, diz no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, o coração humano é desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem é que pode conhecê-lo? Então, ser guiado pelo coração, pelos sentimentos, ou seja, pelas emoções? Pelas emoções é um perigo, porque a pessoa pode cair no erro. Por isso, sentimentos, emoções têm que estarem balizados pela palavra de Deus. E outro ponto, né, o outro extremo, muitos vão só pela razão. Exato, que também é um erro. O homem, ele não é racionalista. O racionalismo é uma corrente de pensamento, o racionalismo. O problema do racionalismo é que o racionalismo tende a fazer com que a razão humana seja a régua de medir. E, de novo, nada que está no ser humano é régua de medir. Nem seu sentimento, nem sua inteligência. Verdade. Mas a palavra de Deus. Então, seja o sentimentalismo como o racionalismo não são boas regras para definir as coisas. E, de novo, voltamos para as Escrituras. Porque elas, sim, devem reger tanto o nosso sentimento quanto a nossa razão. Bom, falando sobre tudo isso, isso foi uma base forte para você escrever esse livro. Esse livro aqui, Jesus, o Cristo Histórico. Exatamente. Esse livro, irmão, é interessante que ele nasceu de algumas questões. Primeiro, muitos irmãos, principalmente jovens que estavam estudando, fazendo faculdade, eles vinham com perguntas. E perguntas estas que eram feitas de forma retórica, não que alguém quisesse saber, mas para confrontar a fé cristã. Então, muitas das coisas de que eu trato nesse livro são frutos de respostas que eu levei aos jovens em cultos de jovens, que eu dei em estudos bíblicos, e também muitas formulações foram com base num trabalho que eu fiz quando ainda na graduação, no Mackenzie, sobre o Jesus histórico. Pastor, essas questões são pertinentes principalmente no meio acadêmico, né? Principalmente no meio acadêmico. Você falou do racionalismo, da razão. Qual foi o problema para o racionalismo? Uma pessoa que é racionalista, ela tende a pensar que a razão humana ela é o padrão para todas as coisas. E o racionalismo, ele nega a existência do milagre. Se ele nega a existência do milagre, ele nega por quê? Porque num universo fechado, onde todas as coisas são naturalmente, intrinsecamente ligadas, não existe nada que seja fora isso ou fora da explicação da razão que seja pertinente. Qual que é o problema? O problema é que quando eu excluo o milagre, eu tenho que dizer por que eu excluo. O racionalismo não consegue dar a explicação e ele diz literalmente que Deus se afastou do universo e deixou as coisas como elas bem correm seu curso natural sem a sua intervenção. Então Deus se limita a não agir mais. Se eu pensasse assim, como eu explicaria então? Primeiro, a criação. A criação não se dá senão por um ato miraculoso. Disse Deus, haja e houve. Chamamos isso de criação imediata. Deus segue criando hoje?
segue. Mas a criação de Deus hoje é de forma imediata. Ou seja, lá atrás Deus criou o primeiro homem do pó da terra e criou a mulher da costela desse homem. Então eles não nasceram, eles foram criados. Mas a partir desse primeiro casal, Deus segue criando. Então Deus cria mediante a sua primeira criação. Então é chamado de criação imediata. Então, dentro disso, muita gente não entende. Como pode? Deus descansou. Mas peraí, Deus não se cansa? Significa Deus terminou sua obra de criação imediata, dizendo e a coisa se fez. Agora, ele segue sustentando o universo e criando através daquilo que ele já fez. Agora, fica difícil entrar na cabeça do ser humano. Quem criou Deus? Né? Quem criou o mal? E tantas perguntas. Tenho certeza que essas perguntas foram feitas para você muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Então, essa também foi a intenção de escrever esse livro, por isso. Essa em específico, ela é tratada mais na área da filosofia. Alguém pode dizer assim, por acaso, não existe um problema de Deus criar uma pedra na qual ele mesmo não possa levantar? Essa é uma das perguntas, né? Agora vamos à seguinte questão. Para aí, essa é uma pergunta que pode parecer lógica, mas não é. Vamos pelos atributos de Deus. Deus é perfeito, certo? Então Deus nunca faria alguma coisa que o autolimitasse, porque se alguma coisa o autolimita, Deus deixa de ser perfeito. Então Deus sequer planejaria ou pensaria em fazer alguma coisa da qual ele se limitasse, porque ele é o Criador e ele é perfeito. Quando falamos de perfeição, falamos em perfeição em todos os sentidos. E não entra na mente do ser humano isso. Porque não entra muita coisa na mente do ser humano. Por exemplo, eternidade é um termo que não entra na cabeça do ser humano. E não entra mesmo. Então, como alguém pode ser eterno? Bom, nós não entendemos isso porque nós temos eternidade para frente. Exato. Mas Deus tem eternidade para frente e para trás. Chamamos isso de eternidade perfeita. E só sempre Deus tem isso. Existiu e sempre existirá. Exatamente. Como Deus sempre existiu e nunca teve um início. Como Deus existe e nunca terá fim. Antes de todas as coisas, o que existia? Aí entra o Fiat, ou seja, Deus trouxe à existência as coisas que não existiam pela palavra do seu poder. Ou seja, antes de tudo, existia Deus. Deus sempre existiu? Sim. Quem criou Deus? Deus sempre existiu. A própria definição já diz sempre. Ele é o Criador. Sempre existiu, ele é autoexistente. Tanto é o termo eu sou o que sou, ele já está imbuído de um semitismo muito forte. Uma palavra semita muito forte, que é aquele que tem a existência em si mesmo. E, em literalidade seria eu serei o que serei. Ou seja, o eterno ser perfeito. Não é mais fácil acreditar no Criador que fez todas as coisas do que acreditar na teoria do Big Bang, por exemplo? Porque eu acho que esses camaradas que acreditam nessa teoria, né, já está dizendo teoria. Eu acho que eles têm mais fé do que a gente, pastor. Então, alguém Porque disse... como que de uma explosão tudo vai ficar em perfeita sincronia? Por exemplo, se você explodir uma bomba numa relojoaria, depois vai lá, todos os relógios estão sincronizados certinho, não tem como. É como largar uma bomba numa biblioteca e dar aquela bomba da biblioteca sair uma enciclopédia perfeita. É impossível. Né? Então, é esses impossível. camaradas têm muito mais fé do que a gente. Exatamente. Se eu falou, não existe ateu, né? Que o senhor falou no início. Não existe ateu, né? Então, existem alguns tipos de ateu. Existe o ateu filosófico, são raros. Os ateus práticos, né? Os ateus práticos são aqueles que dizem que creem em Deus, mas quando na verdade não creem, porque eu creio, mas vive como se não cresce. Então, vive como se Deus não existisse. Na teoria ele A maioria dos religiosos hoje é dessa forma. Exatamente. Ateu prático. É ateu prático. Na prática ele desmente a teoria, ou seja, eu creio em Deus, de boca, mas na prática, não. A prática dele demonstra que ele não crê em Deus. Verdade. Aí o ateu filosófico, aquele que estuda e chegou, aspas, à conclusão de que não existe Deus. Mas isso é fé, porque ele não tem como comprovar.
Aí dizem assim, uma vez alguém perguntou, prove que Deus existe. Eu digo, inverto o ônus da prova. Então agora você tem que me provar que Deus não existe. Aí é que tá. Aí é que está. Se eu não consigo provar que Deus existe, porque disse Deus, no início já começa com a declaração. A Bíblia não vai tentar provar a existência de Deus. A Bíblia declara. Agora, se eu acredito ou não, está no âmbito da minha fé. Verdade. Se eu descreio, está no âmbito da minha falta de fé. Crer ou não crer é fé. Seja o ateu que diz que não crê em Deus, ele não crê porque ele tem uma fé na não existência de Deus, mas ele não consegue provar. Assim como aquele que crê, ele acredita na existência de Deus. Que aquilo que Deus falou e como Deus se revelou é verdade. Ou seja, ambos estão apostando. Verdade. A aposta, porém, é séria. Porque o ateu, aquele que não crê, ele está apostando a sua eternidade de que Deus não existe, que não existe céu e não existe inferno. Eu estou apostando a minha vida e minha eternidade de que Deus existe e de que existe um céu e existe um inferno. Agora, vamos à comprovação se o ateu ganha. Se o ateu ganha e não existe Deus, não existe céu e não existe inferno, o que ele ganha? Na verdade, não ganha nada. Verdade. Porque a inexistência não é ganho. Não é, na verdade, isso aí não é ganho. E não tem fundamento tudo isso, né? Para ele não é ganho. E também não tem fundamento então, isso, né? Agora, se ele estiver errado e existir Deus, céu e inferno, o que ele perde? Aí ele perde tudo. Perde tudo. Então veja, compara comigo. O ateu se ganha. Se ganhar, não leva nada. Porque não vai para o céu, mas também não vai para o inferno. Não vai para lugar nenhum. Se ganhou, não levou. É verdade. E se perder? Perde tudo. Agora vamos para o nosso lado. Se nós confiamos e existe Deus, mas e se chegarmos no final das contas e Deus não existisse? Levando isso aí em hipótese. Se eu perder, o que eu perco? Nada, porque viver aqui da forma como eu vivo não é uma prisão, é uma alegria, é um prazer. Da forma que a Bíblia ensina é muito Exatamente, bom. Não é... É maravilhoso. É maravilhoso, não é prisão, gente, é alegria, é felicidade. Então, se eu perder, eu não perco nada. Mas e se eu ganhar? E se eu estiver certo, existir céu, inferno e existir Deus? E eu creio em Deus, e eu vou para o céu, e eu estou certo. Então, se eu ganho tudo. Agora comparamos, qual é a posição melhor na aposta? O ateu se perde, perde tudo. E se ganha, não leva nada. Agora se eu perder, eu não perco nada. E se eu ganhar, eu levo tudo. Verdade. Pastor, um assunto importante também é a questão do universalismo. Todos os caminhos levam a Deus. Será que é assim mesmo, biblicamente falando, pastor Jeremias? Bom, é costume as pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus, não importa o lado que você suba a montanha. Uhum. Só que esse texto de João, capítulo 14, versículo 6, ele me confronta com essa teoria. Qual que é o texto de João 14, 6? Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem um ponto de exclusão. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Podemos ir a Deus? Podemos. Qual o único meio de chegar a Deus? Bom, existe uma forma de ir a Deus para o juízo final. E existe uma forma de ir a Deus perdoado. A forma de ir a Deus perdoado é somente por Jesus. Pois ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um caminho, ele é o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade. Em artigo de fé, para a salvação, nenhum nome é dado entre os homens que importa para a salvação a não ser o nome de Jesus. Atos 4,12. E João 14,6 diz que ele é a verdade. Algo definido. Definido. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz, ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Ele é a porta, ele é o ponto de acesso, o único ponto de acesso para uma vida chegar a Deus perdoada, para uma pessoa encontrar em Deus perdão e também significado. Porque o grande problema do ser humano é o desejo de uma vida com significado. Afinal de contas, o maior problema das pessoas é como fazer para a minha vida ter sentido. Não é isso? Exato. As pessoas vivem uma vida sem sentido. Como fazer a vida ter sentido? Essa é a grande pergunta. Se você quer que a tua vida tenha sentido, você tem invariavelmente que passar por Jesus. Ele é a porta. Ele é a única porta. A única porta. Não há outra além dele. Verdade. Né? Ele é o único mediador, ele é a única ponte máxima. Não há outra. É ele ou não é. Então, e ele ainda faz o convite. Venha, passe, venha até mim, aprenda. É o que ele diz. Então, o ser humano só encontra significado vivendo para glorificar a Deus. Isso não significa viver de mãozinhas postas, de posição de piedade. Não. Isso. Vida para glorificar a Deus é ter alegria, ter propósito, ter paz. E a paz, como se adquire? Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para ter paz com Deus, eu tenho que entender que eu passei pela porta que é Jesus e agora se cumpre de novo o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, passando por Cristo, eu tenho paz, eu tenho significado, eu vivo com um propósito e eu tenho perdão dos meus pecados, não entro em condenação e, além de tudo, tenho assegurada a paz de Deus e a vida eterna. E a partir daí uma mudança total de vida, porque eu acho que aquela vida que a gente levava não tem mais sentido. Não tem. Porque eu buscava sentido nas coisas do mundo e não encontrei o sentido real da vida. Em Cristo eu encontrei esse sentido. Houve esse novo nascimento, uma regeneração que Cristo faz na vida da gente. E aí as coisas do mundo não tem mais sentido. Ah, eu gostava daquelas músicas estranhas, tal, aquelas músicas mundanas, hoje eu não gosto mais. Né? Eu tinha prazer naquelas coisas, né? Sexo, né? Sexo livre, como se prega hoje aí, e tantas outras coisas que não vale a pena, que a gente não encontra sentido nisso. O próprio Salomão, né? Ele aproveitou todos os prazeres da vida. Ele, né, cometeu todos os tipos de pecado que o homem possa imaginar, e ele chega a uma conclusão, né, que é tudo vaidade, de vaidades e tudo mais. É interessante isso, quando Salomão vai dizer assim, qual que é o propósito do livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes, nós abrimos o livro ali, né, abrimos o livro de Eclesiastes. Eu estou com a Bíblia e eu quero ver o que Eclesiastes vai me dizer. Aí, para saber o que Eclesiastes vai me dizer, eu vou pegar e abrir lá. E começa dizendo o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Poxa, eu já fico sabendo que o livro vai tratar do que é vaidade. E aí, o que é vaidade? Ele vai dizer, os prazeres são vaidade, o conhecimento é vaidade, o tempo é vaidade. Agora, o que é vaidade? Essa é a pergunta, né? As pessoas acham que vaidade é se cuidar. Vaidade é colocar muita atenção em certas coisas. Bom, vamos para o cerne. Salomão, quando olha aqui o texto, ele vai dizer o seguinte, olha, existem coisas que são boas, mas são passageiras. E o que é bom e é passageiro é vaidade. Ou seja, comer um algodão doce é bom? É bom, mas dura. Doce. É gostoso. Algodão doce? Dura? Não. Botei na boca, logo se desfez, derreteu. Então é uma alegria passageira. Exato. Tem coisas em Eclesiastes que, além de serem passageiras, não devem nem ser feitas. Porque é pecado. Porque é pecado. E aí ele vai enumerar uma série de coisas.
Então também é vaidade. Então a vaidade E está ele no fala âmbito... por experiência própria. Por né, experiência pastor? própria. Ele vai dizer, tudo isso eu fiz, tudo isso eu vivi. Empreguei a minha vida, minha fortuna nessas Porque, coisas. né, quantas mulheres, né, Exato. experimentou todos os tipos de prazeres, bebidas e tudo mais. Exatamente, ele vai dizer, ó, não existe limite para a produção de livros, o muito estudo é enfado da carne. Aí ele vai dizer, tudo isso é bom? Produzir livros, estudar, é bom. Mas isso passa? Passa. Um dia a morte chega. Um dia a riqueza vai. Um dia a juventude Por acaba. isso que o erro está no foco daquilo. Exatamente. Ah, eu gosto de locução, vou ficar só a minha Só vida naquilo. inteira, só Faz naquilo. destas coisas o Como sentido se- da vida. E não traz sentido. Não traz. Esse é o problema. Qual que é a situação? A pessoa precisa de um ressignificado para a existência. E como eu encontro isso? Em Deus. Jesus Cristo. Exatamente. Tanto é que o autor de Eclesiastes, que inicia dizendo vaidades e vaidade, tudo é vaidade, ele vai dizer também em outra parte, numa coisa vi sentido, temer a Deus e obedecer sua palavra. Então isso, concluindo Eclesiastes, isso é a única coisa que não é vaidade. E é bom demais, hein, E pastor é bom. Jeremias? É bom. É bom. Exatamente. Falando um pouco sobre o Cristo histórico, estamos já na reta final aqui, pastor. Muitos questionam a questão, né, de se Jesus realmente existiu e tudo mais. São, né, tantas as referências hoje aí em filmes, livros e tudo mais. Falam tantas bobagens sobre Jesus, né? Tudo teoria, né? Teoria. Então, pode existir algumas pessoas desinformadas, mas aí é pura ignorância. Quando fala ignorância, é falta de conteúdo mesmo. Existem pessoas rasas no conhecimento que ainda dizem que Jesus não existiu. Historiadores ateus, historiadores agnósticos, já chegaram à conclusão que Jesus realmente existiu. Qual é a prova? Vamos aos fatos. Existe documentação antiga, Suetônio, Tácito, o que escreveu o livro As Guerras Judaicas e também Flávio Joséfo, o que escreveu Guerras Judaicas e História dos Hebreus. Ele esteve presente quando Jerusalém caiu no ano 70, ele estava com as tropas romanas que cercaram Jerusalém. Ele tentou convencer os judeus a se entregarem para não destruírem, não serem todos destruídos. Ele cita Jesus. Tácito, Suetônio, como eu disse, são autores que não eram nem cristãos, citam Jesus. E entre outros tantos, a questão é, existe uma diferença entre o Jesus da história e o Cristo da fé? Esta é a grande discussão. E esta é uma discussão que, infelizmente, surgiu por meio de pessoas que se diziam crentes, pietistas. Pessoas que diziam, não, eu oro a Deus. E levantaram essas questões. Como, por exemplo, Rudolf Bultmann. Ele dizia que o Cristo que é pregado nos púlpitos é mitológico, ou seja, assim como a Bíblia descreve, ele não existe. É isso que ele... E veja, ele era um pastor. E ele fez muitos discípulos, e esses discípulos se espalharam pelo mundo e entraram em seminários e ensinam outros, e eles ficam dizendo, olha, muito do que a Bíblia diz é mito, não creia nisso. A teologia liberal, por exemplo. O liberalismo teológico, a neo-ortodoxia, são restos disso daí, que na verdade foi uma forma de interpretar a Bíblia através de um método hermenêutico, que era o existencialismo e o humanismo. Né? E, entre outros, tentaram interpretar a Bíblia através do método racionalista. Então a Bíblia não está subordinada a métodos humanos. Ela é a palavra de Deus e ponto. Os próprios judeus ali, né, questionando, roubaram o corpo de Jesus, essa questão toda também é muito discutida, né, pastor? Exato, exatamente. Que Por exemplo, os próprios discípulos foram lá e roubaram o corpo para dizer que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Mas tem tantas provas oculares, inclusive, né, pastor? E são que provas... ele realmente ressuscitou. Exato, exatamente. Vamos a algumas delas. Se estivéssemos em um tribunal, né? Imagina que estamos em um tribunal
e se apresentam os escribas fariseus, principais dos sacerdotes e os soldados romanos que guardavam a tumba de Jesus. E você que está ouvindo é um juiz. E agora imagina que eu sou um advogado e faço a seguinte pergunta para aqueles soldados. Vocês são soldados experientes, são soldados do Império Romano. O que aconteceria com um soldado do Império Romano que perdesse aquele que estava sob sua custódia? Eles diriam, seria morto. Se um soldado romano relaxasse no cumprimento do seu dever, o que aconteceria? Severamente punido e talvez até morto. Agora, o que aconteceria com um soldado romano que falhasse no seu dever e não quisesse morrer? Eles diriam, fugiria. Aí vem a pergunta. Por que aqueles soldados romanos não fugiram? Porque eles, se Jesus tivesse sido roubado, eles falharam no propósito deles de soldados. Exato. Segundo, se eles falharam no propósito, por que eles não foram mortos? Porque foi um roubo de uma tumba selada. Terceira coisa, e aqui é que se pega a contradição. E lembre, quando se trata de julgamento, a contradição é uma metástase. Se pergunta, vocês estavam dormindo? Sim, estávamos dormindo. Então como vocês souberam que eram os discípulos de Jesus se vocês estavam dormindo? Porque quem dorme não vê nada. Então, se estavam dormindo, como sabiam que eram os discípulos? Logicamente que pela própria descrição dos fatos, foi uma história inventada. E a própria Bíblia diz que aqueles homens foram pagos e protegidos para sustentar esta mentira. Agora, alguém morreria para sustentar uma mentira? Antes da ressurreição de Jesus, como encontramos os discípulos? Com medo, portas fechadas no cenáculo. Depois da ressurreição de Cristo, o que vemos? Vemos um João que tentaram matar ele atirando em óleo fervente, não morreu. Foi levado para a ilha de Patmos para morrer lá. Aí o imperador morreu, o outro veio e deu amnistia, e ele foi morrer de velho em Éfeso, na cidade de Éfeso. Outro foi morto à espada. Outro foi jogado do templo. E assim nós vemos na história todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, o apóstolo, todos eles foram assassinados. Tomé, o próprio Tomé foi crucificado. Bartolomeu teve a pele arrancada. Agora veja, pessoas assim morreriam para sustentar uma mentira? Jamais. Então a própria vida dos apóstolos já é uma demonstração de que algo aconteceu de diferente. Ou seja, eles mudaram. Antes da ressurreição, eram homens covardes. Estavam com medo e não era sem motivo. Haviam prendido Jesus, haviam torturado Jesus e eles viram Jesus crucificado. Não era uma historinha. Tanto é que Tomé vai chegar e dizer assim, só creio se eu ver e se eu tocar no lado. Porque ele sabia que a lança do soldado transpassou o lado e o coração de Jesus. Foi. Então, ele sabia o que estava pedindo. E Jesus apareceu. E ele reconheceu, se pondo de joelhos, dizendo, Senhor meu e Deus meu. O que mudou na vida de Tomé, mudou na vida de todos os apóstolos. Eis o motivo intrínseco da mudança que há no cristão. Jesus está vivo. E através do Espírito Santo, ele move a mudança na pessoa, que é o que você estava falando antes, que é o novo nascimento, ou regeneração. Que Cristo faz, né? Exatamente. É bom falar de Cristo, hein, É pastor? bom, é bom. Essa é a verdade absoluta.
é a verdade sem erro, absoluta e incontestável das Escrituras. E o interessante do seu livro, Pastor Jeremias, é que aumenta-nos a fé. Amém. Nos traz assim um prazer de servir esse Cristo maravilhoso, o Cristo cheio de glória e de poder que age na vida da gente. Verdade. E um dado novo, irmão, graças a Deus. Esse livro aqui ele está esgotado, né? Faz algum tempo. Tem um outro livro que eu escrevi que está esgotado também. O outro livro na área da história. Na área da história do presbiterianismo. Isso, uma breve história do presbiterianismo no Brasil. É uma história linda também, né? É uma história muito bonita. Independente de denominação. Exatamente, independente da denominação. Ali é um recorte histórico de uma denominação protestante que tem um recheio de história que é muito interessante. Aquele também está esgotado. Esse Jesus, o Cristo histórico, uma perspectiva histórica da fé que faz sentido, ele está esgotado, mas aí tem uma boa notícia. Deus abriu as portas para que um volume 2 fosse produzido e está agora, né, em tratativas já para possivelmente estar no mercado aí lá por abril ou maio. Do ano que vem agora. Do ano que vem. O volume 2 desse Jesus 2024 histórico. Agora. 2024. Oh, que bênção, pastor. Que sairá pela... Se esse livro aqui já está Editora assim, Casa. Ótimo, o volume 2 vai estar excelente. Vai ter alguns acréscimos ali de algumas coisas, uma atualização, né? De alguns pontos que eu julguei ser necessário, mas é pouca coisa, mas tem alguma coisa diferente. Que legal, pastor. Alguns acréscimos, né? Bom. E Deus providenciou, irmão. Coisa de Deus mesmo. De Deus, pela editora Casa. Então vai ser entre abril e maio de 2024. Pastor, muito obrigado pela sua presença com a gente nesse podcast e que venham mais Amém. Podcasts falar de Jesus, da palavra de Deus e levar essa palavra aí pela internet, que é muito importante. Amém. Sempre que precisar, estarei aqui. Amém. E sempre que convidado, para mim será um prazer estar aqui com os irmãos. O prazer é todo nosso. Tá bom? Pode ter certeza disso. O pastor Jeremias recentemente esteve pregando na nossa igreja aqui sobre família. Foi um tempo muito bom, uma mensagem impactante, um homem de Deus mesmo, usado, capacitado por Deus. E não quero jogar confete, seu pastor, mas a gente vê, né, a formação da pessoa, a vontade, a garra. É muito importante, né, a gente ter essa formação, buscar o conhecimento, buscar viver nessa verdade que é Cristo, né, isso é muito importante. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Quanto mais a gente vai a ela, mais quer ir. É isso que tem nos motivado. O conhecimento das coisas de Deus é fantástico. Amém. E Deus, assim, vai se revelando, né, progressivamente, e a gente vai conhecendo mais e mais, e a gente fica mais fascinado ainda. É verdade. Enquanto estivermos aqui nessa terra, né, a gente não pode deixar de conhecer essa verdade que nos liberta, né? É verdade. Como diz a Escritura, né? Se eu quero ter paz com Deus, eu só consigo essa paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Porém, a paz com Deus implica guerra. Guerra contra tudo aquilo que me afasta de Deus. É verdade. E também quando você leva essa verdade no seu coração, claro que vai ter problema, como os discípulos, os próprios apóstolos, né, como o senhor falou, a morte que tiveram. Então, a verdade, ela é uma pedra no sapato dos ímpios. Então, claro que a gente vai enfrentar problemas, mas seremos fortalecidos em Deus. E uma coisa maravilhosa é que o cristão, a morte para o cristão não é um ponto final na existência, é uma vírgula. É mesmo. Na vida do cristão, a morte é uma vírgula. Nós deixamos de viver aqui para voltar para casa. O nosso lar é os céus, como diria John Bunyan. John Bunyan, o grande escritor do livro O Peregrino, diria assim, e o peregrino, então, chegou em sua casa. Oh, glória. Né? Então, abriram-se as portas Seja Deus. e ele viu por entre as frestas um pouquinho daquela glória celestial. E ele disse, queria ver mais. Então, fechou-se a porta. E ele diz, e eu acordei do meu sonho. Então, o cristão, o que tem preparado para ele no céu é algo indescritível. Um pouquinho do que sabemos dos céus
é o que a Bíblia descreve. E aí tem o hino antigo, né? Nem metade da glória celeste se contou ao mortal. Verdade. Pastor, muito obrigado. Gostaria que o senhor orasse, então, para Então, vamos abençoar orar. os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Amém. Então vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta oportunidade Obrigado, que o senhor. Senhor nos dá de estarmos aqui e podermos comunicar um pouquinho da Tua palavra. Sim, ó Deus. Senhor, abençoa todos os que estão acompanhando este programa, esse podcast. Oh, Deus. E abençoa, Senhor, os irmãos que tão amorosamente se dispõem a pregar a Tua palavra dia após dia Oh, Deus. e falar com integridade e com Sim, autoridade. Abençoa as nossas vidas e nos segure em Tua mão, Amém, pois somos Senhor. necessitados do Senhor. Sim, Somos Pai. ovelhas do Teu pasto. Precisamos, Senhor, da Tua graça para vivermos Amém. e precisamos do Teu Espírito Santo para nos conduzir e para nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Amém. tchau. Tchau. Deus abençoe.